Américo, o que você acha que pode acontecer daqui para frente? Os Estados Unidos vão fazer esses ataques? Como que fica a população venezuelana? Você acha que isso pode levar ao fim do regime de Nicolás Maduro, depois de 12 anos no poder? Muito cedo, talvez, para a gente falar sobre o fim do regime do Maduro, porque ele tem resistido há bastante tempo a situações econômicas muito complicadas lá, uma situação que complicou-se muito em vários aspectos, só que agora ele tem essa pressão militar. E você acabou de descrever, né, Pri, o que está acontecendo no campo na Venezuela, com essa reportagem que a gente deu no nosso site, que mostra que só a ameaça do uso da força já tem impacto, obviamente, na população e no país. E uma observação só, um outro debate que está acontecendo muito forte aí nos Estados Unidos e é legítimo, é de que o que está acontecendo lá, esses ataques contra os bots, é basicamente um crime, não é um crime de guerra. Os Estados Unidos não estão em guerra. O governo do presidente Donald Trump declarou que está numa guerra contra o narcotráfico e, portanto, poderia usar os militares para fazer aquele tipo de ataques. Mas, na prática, eles estão cometendo crimes comuns. O paralelo que você fosse fazer se você for parar um traficante no meio da rua, você vai executar esse traficante, é isso? Isso é completamente ilegal. Então, em algum momento vai ter que ter uma discussão política sobre isso lá nos Estados Unidos. Agora, eu queria também colocar uma apuração que eu tive aqui com relação ao Brasil. Como é que o Brasil está vendo essa questão da Venezuela, que é um conflito iminente na nossa vizinhança, num país que tem uma fronteira enorme e estratégica com o Brasil. Então, pelo que eu apurei, o Brasil tem algumas prioridades. A primeira e grande prioridade disso é fazer todo o possível para evitar o uso da força militar na América do Sul. Então, o presidente Lula, o governo brasileiro vão fazer tudo o que eles puderem fazer para tentar convencer os Estados Unidos a não atacarem militarmente a Venezuela. Não porque amem o Maduro, pelo contrário, nesse momento as relações são muito geladas entre os dois países. O governo brasileiro chegou a vetar, por exemplo, a entrada das Venezuelas nos BRICS. O presidente Lula não reconheceu, e o governo brasileiro não reconheceu a vitória do Maduro nas eleições do ano passado. Isso, embora tenha, obviamente, tendo sido um dos fiadores ali do processo eleitoral, o presidente Lula, no início do mandato, ter chamado o Maduro de amigo, a situação mudou muito hoje. Mas a grande prioridade é evitar qualquer tipo de engajamento militar, por alguns motivos que são muito importantes. Em primeiro lugar, o Brasil tem interesse em manter o continente, a vizinhança, em paz. Não interessa para o governo brasileiro, para o interesse nacional do Brasil, qualquer tipo de conflito dessa magnitude, ainda mais num país fronteiriço. Segundo ponto, o Brasil teme muito o agravamento da situação na Venezuela, com entrada, por exemplo, de refugiados venezuelanos em massa no Brasil. Nós já temos um contingente muito grande, mas temem muito isso. E terceiro ponto, eles temem muito um potencial vácuo de poder, porque o entendimento do Brasil, e está correto esse entendimento, é que o governo americano não tem um plano para o dia seguinte, a eventual queda do Maduro. Vamos supor que o Maduro fugiu. Quem assume o poder no dia seguinte? A Maria Corina Machado? Talvez, mas ela vai ter apoio suficiente dos atores fundamentais ali para manter a Venezuela sob certa paz. Pode ter um vácuo de poder que levaria a um caos muito grande, talvez até com confrontos civis dentro da Venezuela. É uma posição que seria possível. E, por fim, o governo brasileiro também tem uma outra preocupação muito grande, que se algo assim funcionar para você derrubar o Maduro, um ataque militar, que os radicais, que a gente falou tanto aqui nesse programa nos Estados Unidos, possam achar que esse tipo de saída, ou saída militar, funcionaria em outros países da América Latina para justamente manter o controle americano na região, com países, sei lá, Colômbia, por exemplo, onde o Gustavo Petro tem hoje sido muito crítico, o presidente colombiano dos Estados Unidos. Poderia ter tido algum tipo, não necessariamente intervenção militar, mas uma intervenção dos Estados Unidos para desestabilizar o regime. Isso não interessa também ao governo brasileiro. Então, tem uma mistura de caos, vácuo político, morte, obviamente, de gente, e essa questão de criar um precedente de interferência dos americanos em outros países da região.